Se você hoje utiliza prompts para criar os teus conteúdos de comunicação e vendas no ChatGPT, presta atenção aqui nesse vídeo, porque eu quero te falar sobre os riscos, os problemas e as consequências de estar utilizando esses prompts dessa maneira. A gente vai entender que você pode estar correndo o risco de subutilizar a ferramenta, ter muito mais trabalho e, principalmente, ter uma qualidade de entrega muito menor, o que prejudica a tua comunicação e as tuas vendas. Eu sou Elisângela Martinelli e eu assumi como missão descomplicar o marketing digital para quem vende serviços. Aqui nesse canal, a gente fala sobre construção de base estratégica de marketing, sobre comunicação com intenção comercial, utilização de IA com contexto e, principalmente, ações simples que te ajudam a botar foco no que realmente te ajuda a atrair os clientes certos e vender mais. Nosso papo aqui é para você que já utiliza o ChatGPT, já entendeu que ele tem um poder absurdo para facilitar a tua vida, até mesmo para você parar de ficar estudando mais técnicas de marketing, mas que sente que a qualidade dessa entrega poderia ser um pouquinho melhor. Vamos entender aqui um contexto, né? O ChatGPT, ele tem uma capacidade de processamento gigantesco. Ele tem uma base de conhecimento muito grande. Então, quando a gente vai utilizar ele, a gente pode utilizar ele para as mais variadas funções, entre elas, construir os materiais de comunicação e vendas para as nossas redes sociais, é muito importante que a gente defina o papel que ele vai assumir. E eu quero que você pense comigo aqui no marketing. Dentro do marketing, eu preciso ter diferentes habilidades. Eu tenho que ter uma habilidade de estrategista para definir realmente qual é a melhor estratégia, qual é o melhor posicionamento. Eu tenho que ter uma habilidade de copywriter para conseguir escrever os textos. Eu tenho que ter uma habilidade de pesquisador para entender o mercado, entender a concorrência, entender onde estão as brechas. E eu preciso ter também uma capacidade analítica para entender o que está funcionando e o que não está funcionando dentro do meu sistema. E aí você pode estar pensando, ok, mas eu posso ter prompts para fazer tudo isso. Eu posso ter um prompt para fazer pesquisa, eu posso ter um prompt para analisar os resultados, eu posso ter um prompt para criar os meus materiais, e sim, você pode. Mas o que acontece com um bom marketing? Um bom marketing está interligado. Uma informação precisa subsidiar a outra. Um material que eu crio aqui precisa apoiar o outro material que eu criei aqui para que eu realmente coloque o meu sistema de atração de clientes e vendas para funcionar. Quando eu utilizo esses prompts de maneira isolada, eu nem sempre estou cruzando as informações. Eu nem sempre estou pegando as informações que vieram lá do planejamento, lá da pesquisa de mercado e utilizando isso para construir os melhores materiais. Então, a maneira correta de utilizar é sempre criando um sistema onde um assistente vai retroalimentando o outro. Por exemplo, qual a maneira correta? Que eu tenha ali um assistente configurado com todas as competências de um estrategista. Ele vai pegar todas as informações do meu negócio e vai construir o que eu chamo de base estratégica do marketing, onde eu tenho definição de público, onde eu tenho a melhor maneira de aproveitar os meus diferenciais, onde eu tenho qual é o meu posicionamento de mercado, onde eu tenho o que é que eu combato no meu mercado, né? Qual é o inimigo comum que eu vou atacar na minha comunicação para atrair os clientes certos que se identificam comigo, para mostrar um novo caminho para o meu público. A informação que vem desse assistente, ele precisa vir e nutrir um outro assistente que, por exemplo, vai montar o meu planejamento do mês ou o meu cronograma de postagens da semana. Eu posso trabalhar tanto com um cronograma de posts, se eu trabalho mais focado nas redes sociais, como eu posso trabalhar com um cronograma de ações, se, por exemplo, além das redes sociais, eu utilizo anúncios, eu utilizo mensagens do WhatsApp, eu utilizo e-mails, eu utilizo artigo. Isso vai variar na maturidade de cada negócio. Quando eu tenho esse assistente que tem essa habilidade de, a partir da minha base estratégica, a partir do meu plano básico comercial, definir qual é o meu cronograma de postagens, eu pego o resultado desse assistente e eu vou alimentar o assistente que vai criar os posts. Quando esse assistente vai criar os posts e ele recebe como subsídio tanto a minha base estratégica como esse resultado que veio do meu planejador, que elaborou o meu cronograma de posts, os meus posts, eles não saem mais de maneira isolada. Eles saem numa estrutura que vão se complementando para cumprir todas as etapas do processo de vendas e, acima de tudo, eles saem extremamente alinhados àquilo que eu quero vender neste período. Então, se eu utilizo hoje o prompt para simplesmente chegar e pedir para o ChatGPT criar um post para mim, esse post pode vir desalinhado ao meu posicionamento, esse post pode vir desalinhado à minha oferta daquele período e, acima de tudo, esses posts podem ficar extremamente repetitivos ao longo da semana ou ao longo dos meses e eles podem não cumprir as 3 etapas do processo de vendas, que é a atração, relacionamento e vendas. Então, é muito importante que você olhe para esses teus prompts e substitua eles
por assistentes sêniores. O que são assistentes sêniores? Dentro do ChatGPT, eu consigo configurar de duas formas. Eu consigo configurar os GPTs, ou eu consigo configurar ali no chat, e essa versão que você configura no chat, especialmente para quem usa o ChatGPT gratuito, ela funciona muito melhor. Ela não tem limite, ela não trava no meio da entrega. Eu coloco ali quais são as competências que ele precisa ter. E eu coloco ali uma inteligência dentro dele que ele precisa trabalhar a partir do subsídio anterior. Que o subsídio anterior deve ser sim a base estratégica do teu negócio. A gente já conversou no vídeo anterior que se eu não tenho a base, né, se eu coloco só o nicho, só a minha área de atuação, a chance desse conteúdo vir muito genérico é muito grande. Então, além dessa base, é importante que eu coloque ali a observação que ele tem uma competência específica e ele trabalha com base no subsídio que veio de outro assistente. Aqui eu quero frisar um outro ponto. Por que a competência específica? Porque se eu vou colocando dentro de um único chat ou eu peço para um único prompt e fazendo tudo, ele vai fazer, ele vai te entregar. Mas ele vai te entregar tudo de maneira muito superficial. Lembra, ele tem uma capacidade de processamento, uma bagagem, um arsenal de informações gigantesco dentro dele. Se eu não pego esse arsenal e direciono para aquilo que eu quero, a chance disso vir muito superficial é absurda. Então, sempre quando eu utilizo um para pesquisa. E ele vai ter todas as competências principais para fazer uma excelente pesquisa. Quando eu vou utilizar para revisar as minhas redes, ele tem toda a competência de um copywriter especialista em traduzir a base estratégica em posicionamento para as redes. Quando eu vou utilizar para criar posts, eu não utilizo as mesmas competências para criar stories. Por quê? Quem escreve posts tem uma habilidade de copy. Quem constrói stories precisa usar outras técnicas de copy que são diferentes. Mas qual é o ponto principal aqui? Eu não posso ter esse prompt isolado desse. Eu preciso ter um comando guarda-chuva aqui que faz com que esses stories sejam alinhados a esse posts, que sejam alinhados à minha base estratégica e, acima de tudo, alinhados ao meu plano comercial do mês. Então, quando você não utiliza esta capacidade, estas possibilidades dentro do ChatGPT, você com certeza está tendo mais trabalho para poder revisar, ajustar na mão, está subutilizando a ferramenta por estar com uma qualidade de entrega muito menor e está prejudicando as suas vendas por não ter criado, com todo esse potencial do ChatGPT, um verdadeiro sistema que constrói todos os seus materiais de comunicação e vendas. E se você quer encontrar uma forma mais simples, rápida e prática de organizar tudo isso, o meu convite é para você clicar aqui abaixo desse vídeo. Por quê? Eu construí o Criador de Conteúdo Infinito. No Criador de Conteúdo Infinito, você encontra todos os assistentes que você precisa para montar uma verdadeira equipe de marketing especialista no teu negócio. Desde o estrategista, o pesquisador de ideias que vai literalmente ler a mente do teu público e um assistente com cada habilidade para criar cada um dos materiais. Mas todos eles alinhado ao teu plano comercial e, acima de tudo, alinhado a um cronograma super estratégico das postagens da semana. Para você conhecer os detalhes, liberar e começar a usar ainda hoje, é só clicar no link aqui abaixo. Espero que você faça isso para potencializar o uso dessa excelente ferramenta. E aproveita, me conta aqui, qual é a tua principal dúvida, a tua principal dificuldade com o ChatGPT? Eu quero saber para poder esclarecer para você nos próximos vídeos.